Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos começar a trabalhar com texto de parágrafo, tá? Então a primeira coisa, vamos configurar uma página. Eu já trouxe aqui uma página no formato A4, retrato, o vertical, né? Só para a gente começar a trabalhar. Primeira coisa, eu vou marcar aqui a minha área de trabalho de texto, tá? Então, a maneira que eu acho mais fácil, primeiro eu faço um retângulo aqui, clico na letra P para centralizar na página, ok? Pronto. Agora eu venho aqui em alinhar e vou colocar diretrizes, marcado como alinhamento, tá? Vou puxar uma diretriz aqui, puxo a outra aqui, lembre-se que é só arrastar, clico com o botão direito, ela copiou e colou. Outra linha aqui, puxando, colou, tá? Vou tirar o retângulo que me auxiliou aqui, agora vamos começar a trabalhar o texto. Bom, primeira coisa, eu já separei um texto que eu peguei aleatoriamente na internet ontem, eu vou importar esse texto, está em um Word, tá? Tá aqui, ó, texto da aula, Word, importar. Tá? Ele me trouxe, ele vai perguntar se eu quero manter formatação, manter somente formatação. Eu vou manter formatação e fontes do jeito que está lá. Forçar preto semic, em forma de texto. Ok. Coloco ali, olha, ele já achou por causa da linha guia. Aqui eu estou puxando uma caixa de texto. Ok? Está aqui. Ele trouxe o texto que eu tenho salvo lá. Ele está praticamente sem formatação, as linhas estão muito juntas, mal separadas aqui. Então vamos começar a mexer com isso. Eu estou com uma caixa de texto, tá? Ela aumenta ou diminui aqui o tamanho que eu quiser, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou clicar com a ferramenta texto dentro do texto, em qualquer lugar, e vou dar Ctrl A. Selecionei todo o texto. Então agora eu vou começar a formatar realmente esse texto. Venho aqui nesta aba, propriedades do texto, tá? Vamos ver aqui, recuo da linha esquerda. Não, ele vai começar onde eu marquei lá. Recuo da primeira linha, que seria esta marcação aqui, olha. Você pode puxar aqui, você vai ter o parágrafo. Eu posso fazer manualmente aqui, ou posso definir aqui quantos centímetros eu quero. Ah, eu quero com 3 centímetros. Tá lá, ele já acertou, está com 3 centímetros. Tá? Espaçamento depois do parágrafo. Eu vou usar 20. Ok? Agora vem aqui, espaçamento entre linhas. Vamos experimentar 15. Ok. Tá? Recolher essa caixa de propriedade do texto, tá? Ele separou, ele fez como eu tinha definido lá. Essas marquinhas pretas são marquinhas de tabulação, tá? Vamos só fazer de conta que eu tenho alguma coisa aqui. Eu vou digitar aqui ASDFG, pronto. Tá? Ele começou no parágrafo, mas eu posso querer usar tabulação. Veja, ele vai alinhar neste, eu posso mudar este próximo, por exemplo, para cá. Tá? Veja que ele alinhou aqui, tá? Então, isso são linhas de tabulação que vocês vão usar de acordo com a sua necessidade, tá? Vamos lá, vamos ver o documento inteiro. Isto aqui, como eu já mexi na formatação, o texto não coube na minha caixa de texto. Este símbolo, este sinalzinho aqui, indica que tem mais texto abaixo, tá? Ao mesmo tempo, o contorno da caixa de texto, eu vou aproximar um pouco, tirar esta linha guia daqui agora, para vocês verem, ele fica em vermelho, tá? Então, se eu aumentar a caixa de texto, vai aparecer o restante do texto. Era muito pouca coisa que estava fora. Tá vendo? E assumiu aquela setinha daqui da aba.
Aqui é porque deve ter algum espaço, uma linha em branco. Então vamos colocar aqui e deletar o que vem abaixo. Tá? Olha lá. O texto, então ele está informando que terminou, o texto está certinho aqui, ó. Tá, todo o texto está aí na caixa, tá? Vamos visualizar a altura novamente, tá? Então eu estou com a minha caixinha de texto aqui. Se eu vier neste parágrafo, vamos lá. Se eu vier nesse parágrafo, estou no meio do parágrafo e defino que eu quero o alinhamento desse daqui justificado, ele vai fazer isso só neste parágrafo. Se eu quiser no documento inteiro, eu clico, dou Ctrl A, ele seleciona todo o documento, daí eu venho aqui e ponho o alinhamento que eu desejar, o alinhamento total. Já foi para o texto todo, tá? Eu vou deixar assim por enquanto, como se é esse o documento que eu quero. Agora, é muito agradável trabalhar no CorelDRAW quando você vai diagramar um livro, por exemplo, e você precisa inserir figuras. Se você tiver no Word, vira uma bagunça isso daí, é muito difícil. Então, esse daqui é o texto que eu tenho, né? Nem sei sobre o que ele está falando, é alguma coisa código florestal, mas não importa. Eu vou importar agora uma figura que eu quero colocar no texto. Então, vou importar. Vocês lembram do Flintstone, que eu trabalhei no início das aulas? Eu tenho um desenho dele aqui. Estou importando, trouxe o Flintstone para cá, tá? A figura do Flintstone. Vamos supor, eu quero colocar esse Flintstone aqui logo no início do meu trabalho. Mas eu preciso, evidente, que o texto fuja do Flintstone. Então, eu seleciono a figura do Flintstone. Olha, venho aqui em circundar o texto. Eu posso circundar ou fazer um quadrado ou contornado, tá? Como a figura é contornada, ela não é quadrada, eu vou escolher aqui que o texto passe, vai fluir pela direita e contornando a minha figura, tá? Escolhi aqui. E aqui ele me dá qual a distância desse texto entre o texto e a figura. Está com 2 milímetros. Não, eu quero mais. Eu quero meio centímetro. Ok? Trazer o Flintstone. Agora que eu defini, ele veio então. Vejam que a figurinha ficou contornada pelo texto, ok? Agora vamos pegar uma imagem, um outro formato. Vamos pegar agora o meu logo aqui do curso, vou importá-lo, trago aqui, eu quero usar ele desse tamanho. Aqui o tamanho você vai escolher, tá? Bom, eu vou colocar ele, quero que ele fique para o lado de cá. Então, o texto terá que contornar. Veja, quadrado, o texto flui pela esquerda do objeto, como padrão que eu quis, meio centímetro. Ok? Olha lá. Veja que ele acertou. Se eu quiser, eu posso mudar essa figura de lugar, escolher a melhor posição de acordo com o meu texto, tá? Aqui embaixo já não estará cabendo o texto na caixa, sem problema, o texto está guardado ali. Vamos supor que agora vamos colocar uma outra figura. Eu vou colocar uma elipse aqui. Colocar cor nela para nos ajudar. Bom, seleciono a figura, venho aqui, contornar pela direita. Ele vai estar com 2 milímetros, né? 0,2 centímetros. Olha, eu posso trazer essa figura no ponto que eu desejar. E aqui, como eu tinha deixado, eu não alterei, ele ficou 2 milímetros. Eu posso voltar aqui e colocar
0,5 centímetros, como eu tinha feito na anterior. 0,5. Enter. Ok? Vou passar aqui. Aí, agora é que está certo. Tá? Ali ele tinha dado, ele aparentemente já colocou uma outra possibilidade. Eu posso, confunde muito, mas ele tem a possibilidade de o texto ficar contornando o meu objeto, tá? Só que eu particularmente acho que confunde muito, porque, veja, uma lei estabeleceu percentuais, você tem que ler aqui e depois o resto está depois da figura. Dificulta um pouco. Mas tudo bem, vamos voltar à forma anterior. O texto flui pela direita. Tá? Enter, ok. Então, se eu mudar o tamanho da figura, não tem problema, ele vai fazer o trabalho dele. Tá? Agora, tem mais uma possibilidade. Vamos fazer um retângulo aqui. Eu quero que esse texto ele passe, ele não vá pelas laterais, tá? Ele só seja acima e abaixo do texto, da figura. Então, vem aqui, acima e abaixo da figura. Ok? Só que agora o meu texto passou, ele não está cabendo nessa página. Tá? Então, veja, minha página termina aí, certo? Eu volto, deixo minha caixa de texto naquele tamanho, eu posso ajustar um pouquinho aqui, mas eu não quero que essa última linha passe para a página seguinte. Então, eu venho na ferramenta Forma, venho aqui e dou uma diminuída no espaçamento entre as linhas. Ok? Ele ajustou. Tá? Então, vamos ver a página toda. Tá? Então, o texto não coube na caixa e deixou esse símbolo. Então, eu venho aqui e adiciono uma página no meu documento, uma página em branco. Tá? Volto na primeira página, clico aqui nessa setinha, olha, ele vai dar esse símbolo. Eu pulo para a página 2 e aqui eu coloco o restante do texto. Ok? Bom, agora vamos trabalhar com uma caixa de texto personalizada. Vamos voltar ao início, encaixar essa página, para eu ver tudo. Vamos remover as figuras, que agora será uma coisa diferente. O nosso texto está aqui. Eu vou deixar ele meio de lado. Deixar ele aqui, tá? Vamos fazer um desenho aqui meio absurdo. Com a ferramenta Belja, eu vou fazer um desenho aqui. Assim. Ok? Isso daqui é para mostrar para vocês que o Corel é muito versátil. Você pode fazer um texto, uma caixa de texto, como você achar melhor, como você preferir. Então eu vou aqui, eu vou copiar o texto, tá? Um texto, só para não... Só um pedaço de texto, só até aqui, vai. Ctrl C, copiei. Veja, eu venho aqui na caixa e bem no canto eu clico aqui. Ele criou uma caixa de texto. Eu ponho Ctrl V, lá está meu texto. Ah, poderia ter sido maior. Não faz mal, vamos repetir o texto. O que importa para a gente não é o que está escrito, certo? Ok? Veja, eu fiz uma minha própria caixa de texto. Eu vou tirar esse texto, deletar esse texto aqui. Fechar esta caixa. Vamos lá, vamos nos concentrar na nossa caixa. Então, essa caixa de texto você pode usar normalmente, você pode alterar
conforme já falei para você de alter desenho puxando o nó, tá? Ela vai se adequar. Olha, eu quero fazer, tirar esse nó, eu quero fazer isso aqui curvo. Venho aqui, transformar essa reta em curva, eu vou fazer uma curva, tá? Ele acompanha da maneira que eu desejar. Só que essa caixa de texto, eu não quero que ela apareça depois, então eu defino ela como sem contorno. Não aparece o contorno da caixa, tá? Você tem o seu documento, está dentro de um objeto, tá? E isso você pode fazer muita coisa, é muito versátil. E aquele trabalho que eu fiz ali definindo a figura com recuo de texto, você pode substituir por uma caixa desta forma. É que ali você é mais maleável para movimentar a tua imagem, aumentar ou diminuir, o texto se ajusta, tá? Mas é uma opção esse tipo de caixa de texto, tá? Quer dizer, você pode fazer um texto curvo. Vamos pegar a nossa linha aqui. Eu vou colocá-la de volta para eu poder ver aqui. Vamos supor, olha, transforma essa reta em curva. Trago o meu texto para cá. Tá vendo? Você tem liberdade para fazer o que você quiser com a tua caixa de texto. A formatação que você achar melhor. E aqui, só tirar, tá? Ok? Eu acho que foi legal hoje, tá? Muito obrigado, até a próxima aula.